Hey jovens, sejam bem-vindos ao OC Youth, Ministério Online para Jovens, que tem acompanhamento, discipulados, cuidado. E, bom, para você que já é de casa, aproveita, já coloca o seu hashtag, o nosso hashtag, né? Porque esse ministério tem o intuito de preparar jovens para serem enviados para as nações. Eu vou, quem vem comigo? Coloca aí, pessoal. E, bom, hoje nós iremos receber uma palavra linda da parte do Senhor por meio da vida do presbítero David. Então, se preparem, vamos preparar o nosso espírito, deixá-lo sensível à voz do Espírito Santo através desse momento de adoração que será comigo. Para você que chega pela primeira vez, eu me chamo Esther Duran e estarei conduzindo hoje esse momento de louvor. Então, vamos lá. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a sua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim e eu entrego-me. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma no amor que revelas, é a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim e eu me entrego a ti. Vamos, jovens. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. O Senhor está recebendo, o Senhor está ouvindo. Diga. O meu coração é teu, o meu coração
teu. Faz em mim o teu querer, o que só tu podes fazer. O meu coração é teu, o meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer, o que só tu podes. Sim, Senhor. O meu coração é teu, o meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer, o que só tu podes fazer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abre a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Comece a abrir o seu coração para Ele. Vem, vem me incendiar. Senhor, deixe-nos sentir um toque dos céus. Deixe-nos, Senhor, sentir a Tua presença. Deixe-nos ver, Senhor, quão lindo Tu és. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo, santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar? Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só queremos você, jovem. Só você, Jesus. Nada desse mundo. Enquanto você canta essa melodia, eu quero que você pense no que você pode entregar, no que você precisa entregar. Sim, Senhor, nós damos tudo para ter o Senhor e nada mais, porque nada além de Ti nos satisfaz. Na, 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 na.
nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Queremos você. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abre a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Aleluia. Um bom culto para todos nós. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta na OC Youth. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Tivemos um tempo de férias, um tempo de repouso, de renovo, restauração, buscando do Senhor um alinhamento no nosso espírito, na nossa alma, se consagrando, jejuando para estarmos hoje aqui para abençoar a sua vida. Obrigado, querida Esté, por louvores maravilhosos na presença do Senhor, em que nós nos deliciamos, porque sabemos que vem da parte do Senhor esse alimento fantástico para as nossas vidas, que é a adoração, o louvor, que possamos expressar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Lucas, sou pastor auxiliar do nosso querido pastor Cris Duran. Você está na Online World Church, uma igreja sem fronteiras. Mais especificamente, na OC Youth. Sejam todos bem-vindos. Você jovem que tem entre 30 e 23 anos, faça o seu cadastro e participe da OC Youth. Retifico, você jovem que tem de 18 até 30 anos, faça o seu cadastro e assim participe da OC Youth. Hoje tem uma palavra abençoadora através da vida do nosso querido David Mateucci. David Mateucci é um líder de jovem da nossa igreja. Ele tem levado e conduzido milhares, centenas, dezenas de jovens a conhecer Jesus Cristo através das suas pregações, através das suas canções, através da sua rede social. E aqui na igreja ele tem um papel fundamental de conduzir você ao entendimento das Escrituras Sagradas. Então não sai daí. Você vai receber uma palavra preparada diretamente do trono de Deus, usando a vida dele para abençoar a sua vida. É com você, meu querido David, seja bem-vindo, boa saúde, muitos anos de vida, você que passou por um momento complicado na sua saúde, seja bem-vindo a esse retorno aqui na OC Youth. Conto com todos vocês, não saia daí. Amém, Pastor Lucas, muito obrigado. Jovens da Online World Church, bem-vindos a OC Youth 2024. Primeiramente, eu queria agradecer cada um de vocês. Já é a quinta vez que eu estou agradecendo, mas continuarei agradecendo vocês pelas suas orações, pelos seus clamores pela minha vida. E graças a Deus, já vivemos um milagre de vida, de cura, de salvação, de socorro que vem do Senhor. E agora estamos nesse ano novo. E como você já viu no título, vamos falar sobre o nascer de novo. Esse mês iremos estar falando sobre a nova natureza. O que ela é? Quais são as características? O que significa ter essa nova natureza? E hoje iremos falar sobre o requisito da salvação, o requisito para entrar no reino dos céus, que é o nascer de novo.
Então, antes de tudo, se é sua primeira vez aqui, bem-vindo ou bem-vinda à Online World Church. Aqui é muito mais do que apenas um culto online de jovens. Aqui não é apenas um lugar onde podemos marcar no checklist do nosso ministério que temos culto para jovens, que temos cultos para casais, que temos culto para crianças. Temos tudo isso. Mas o propósito não é para apenas marcar no checklist que temos, e sim, aqui o nosso propósito é levantar e capacitar jovens como você para entender o verdadeiro evangelho e se preparar para ir e pregar ele a todas as nações. Aqui é um preparo para o ID. Eu sempre falo para nossos jovens, oi, OC Youth, aqui os nossos membros firmes. Eu estou indo para as nações. Quem que vai comigo? Coloquem aí o nosso hashtag. Vocês entendem o peso desse hashtag. Mas assim como eu falei, hoje vamos estar falando vamos começar esse ano novo aprendendo sobre a nova natureza que recebemos, sobre o nascer de novo. E muitos de vocês hoje irão poder avaliar, será que eu de fato nasci de novo? Será que de fato vivo pela nova natureza? Esse mês vai ser para esse propósito, ensinar para vocês essas verdades e te ensinar a como avaliar isso na sua própria vida. Antes de começar, vamos orar? Amém. Feche seus olhos, Senhor, muito obrigado por esse momento que estou tendo aqui com os jovens da nossa igreja e com os convidados, aqueles que estão aqui, talvez pertencem a outros ministérios, outras denominações, mas estão aqui com fome pela palavra. Então, Deus, eu peço que hoje você venha abrir os ouvidos e abrir os olhos para que eles possam ouvir e receber e ver e entender as revelações suas. Senhor, eu peço que você venha me dar graça para ensinar e alimentar esses jovens no nome de Jesus. Te damos o lugar, te damos o controle, te damos, Pai, toda a autoridade que é sua para nos conduzir, para corrigir quem precisa ser corrigido e para nos guiar, Pai, no teu reto caminho. Muito obrigado, Senhor. Em teu santo nome que oramos. Amém e amém. Amém, jovens. Vamos começar com uma pergunta. Há requisitos para a salvação? Há coisas que você precisa ter, ou fazer, ou viver para a salvação? Bem, a Bíblia nos ensina, e eu deixo vocês agora com as perguntas. Pode alguém ser salvo sem ter fé? Sem expressar uma fé genuína e verdadeira? Pode alguém entrar no reino dos céus sem ter feito a vontade do Senhor? Pode alguém entrar no reino dos céus, receber sua salvação, sem ter nascido de novo? É claro que não. Sem fé, não podemos ser salvos. Nós somos salvos pela fé, pela nossa fé, através de quê? A graça do Senhor. E, sem fazer a vontade do Senhor, muitos irão no último dia. Eu não te conheço, pois você não fez minha vontade. E sem nascer de novo, ninguém pode herder o reino do Senhor. Está escrito, e nós vemos isso claramente em João 3. Então, primeiro que você tem que entender, sim, a salvação é um presente gratuito do Senhor, mas há requisitos. E em João 3 nós lemos, havia um fariseu chamado Nicodemos. João 3, verso 1. Pode abrir sua Bíblia. Uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Ou seja, o Nicodemos está falando para Jesus o quê? Eu creio. Eu creio e há algum de nós que cremos. Mas nós vemos na resposta de Jesus uma conexão com o que Tiago fala. Bem, até os demônios creem e sabem que Jesus, que há poder e autoridade no Senhor. Só que em resposta Jesus declarou em verso 3, digo-lhe a verdade,
Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, ele está falando, ok, tudo bem que vocês sabem que os ensinamentos que eu dou são de Deus. Tudo bem se vocês acreditam que ninguém pode produzir esses sinais milagrosos sem Deus estiver com ele. Ok, tudo bem vocês acreditarem nisso. Mas eu digo a verdade. Se vocês não nascerem de novo, não irão ver o reino do Senhor. Esse requisito não é um requisito dado humanamente. É um requisito que Jesus está dizendo. Quem entrar no reino dos céus precisa primeiro ter nascido de novo. E aí perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Então respondeu Jesus, eu digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de água e do Espírito. O que nasce de carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário, jovem, diga, necessário. É necessário que vocês nasçam de novo. Vocês estão vendo que há coisas necessárias para a salvação? Há requisitos que nós precisamos viver. E ele diz, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então aqui tem um mistério. Nascer do Espírito é como o vento que sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, o nascer do Espírito é como o vento. Eu não posso 100% afirmar se alguém nasceu ou não. Eu posso avaliar os frutos, eu posso ouvir o vento e sentir ele batendo, mas você não consegue ver. Então é algo mais ou menos misterioso. É algo que precisamos pela fé ter a certeza da nossa salvação e do nosso nascer de novo. E o próprio Salvador do mundo disse que é necessário nascer de novo. Então, vocês não concordam comigo que é de extrema importância nós sabermos o que significa esse mistério de nascer de novo e certificar que nós nascemos de novo? Jovem, você tem a certeza que você nasceu de novo? Jovem, você tem a certeza que você viveu o que é necessário para herder e entrar no reino dos céus? E aí entramos no primeiro ponto dessa ministração. Nós precisamos entender o que significa nascer de novo. O que é nascer de novo? E o primeiro que você precisa entender é sobre o seu primeiro nascimento. Para entender o nascer de novo, você precisa entender o primeiro nascimento. Quando nós nascemos, quando nós nascemos, não sei se diz nascimos ou nascemos, mas nosso primeiro nascimento era da raiz de Adão. Como o salmista diz, fomos concebidos já com o pecado original em nós. Se voltamos a João 3 e as palavras de Jesus, ele diz, o que nasce de carne é carne. Todos nós nascemos de carne e somos carne, mas o que nasce de espírito é espírito. Se você ler Romanos 8, Paulo nos ensina que quem vive pela carne não pode entrar no reino dos céus. Que somente quem tem o Espírito, o selo da salvação. E aí nós vemos que a nossa natureza humana de carne, ela não é capaz de agradar a Deus. Não é capaz de estar na presença do Senhor por causa dessa raiz que tem em Adão. Ou seja, a nossa natureza primeira, o nosso primeiro nascimento, nos deu uma carne, uma natureza que só sabe pecar. Ela não é capaz de viver em santidade. Ela não é capaz de seguir os mandamentos do Senhor. Ela não é capaz de produzir boas obras. E nós vemos que Paulo diz, sem santidade, ninguém verá o Senhor.
Se você ler as cartas de João, em 1 de João, capítulos 1 e 2, João nos ensina que quem anda nas trevas não pode estar com Deus, não pode andar na luz. Quem anda no pecado e diz que conhece a Deus é mentiroso. E aí nós temos um grande problema, que a nossa carne, a nossa natureza humana não é capaz de andar na luz. Não é capaz de resistir o pecado. Não é capaz de viver em santidade. Nós nascimos já na morte, filhos da morte, filhos do pecado, mas Deus nos quis para Ele. Deus viu que a nossa carne, a nossa natureza primeira, era incapaz de andar em santidade, significando que era impossível nós coabitar com o Senhor. Era impossível nós estarmos na presença do Senhor por causa dessa natureza. Impossível nós manter e viver uma eternidade com o Senhor, com nossa primeira natureza. Mas Deus desejou uma eternidade conosco. E aí nós vemos Romanos 5, 8 a 15. Abre sua Bíblia em Romanos 5, porque vamos ler bastante Bíblia hoje. Mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, quando ainda tínhamos a natureza pecaminosa, quando ainda não tínhamos nascido de novo. Essa é a graça do Senhor. Esse é o presente gratuito que Deus oferece para nós. Ele não tem a graça, Ele não nos deu um requisito pela sua graça de descer e morrer por nós. Nós não merecíamos a graça. Até hoje não merecemos. Não merecemos e merecemos o que Jesus fez na cruz por nós. E esse é o grande amor por Deus que nenhuma boa obra poderia comprar ou ter feito que o Senhor faça isso por nós, pois é claro, ninguém estava produzindo boas obras, pois todos foram destituídos da glória de Deus porque pecaram. E aí no verso 9 nós vemos: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. E eu acho isso muito interessante e até você vai ver isso muito na Bíblia. A Bíblia diz em Pedro que quem persevera até o final será salvo. Então nós vemos que nessa terra Deus está olhando para nossas vidas, para nossa fé. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado de não cair. Pois nós nós fomos justificados, nós estamos andando e sendo santificados, e nós sabemos que a nossa salvação será completa no dia final. Isso é bíblico. A compleção, não sei se fala assim, a completação da nossa salvação. E aqui diz: muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Amém? E verso 10 diz: se quando éramos inimigos de Deus, ou seja, quando nascemos inimigos de Deus, a natureza pecaminosa, o nosso primeiro nascimento, nós herdemos, no passado, não sei como se diria, enfim, a nossa herança era uma herança e um direito de ser inimigo de Deus. Mas fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então nós vemos que nós fomos reconciliados e nessa reconciliação, perante nossa perseverança e intimidade com o Senhor no dia final, seremos salvos da sua ira. E não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Glória a Deus. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, o pecado entrou por quem? Por Adão. E aqui
Está dizendo que todos nós nascemos de Adão e herdemos o pecado. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. E aí nós pulamos para verso 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. E a Bíblia nos ensina que de Adão nós recebemos uma natureza pecaminosa, mas aqueles que nascem de novo recebem uma nova natureza, um novo nascer. E agora temos o direito, como João diz em capítulo 1, verso 14, de nos tornar e sermos filhos de Deus. E a conclusão desse primeiro ponto do que eu nascer de novo é que nascer de novo é quando Deus, pela sua divina graça, sopra em nós vida. E o seu Espírito do Senhor traz vida a nosso espírito que estava morto nos seus pecados. E agora temos o direito e o selo de ser chamados filhos de Deus. E nosso espírito clama, Abba, Pai. Esse é o nascer de novo. Isso é o que significa nascer de novo. Mas aí, jovens, eu sei que vocês ficam com a pergunta. Então, como que nascemos de novo? Como que isso acontece? O primeiro que precisamos entender é que o nascer de novo é um trabalho de Deus feito em nós. É tão sobrenatural como se um porco se tornasse um homem. Não tem nada que o porco pode fazer para se tornar homem. Ele pode começar a comer o que os homens comem. Ele pode andar com os homens. Ele pode se vestir como um homem. Mas nada disso irá fazer que sobrenaturalmente ele se torne um homem. Mas sim, o poder do Senhor. Ele é capaz de tornar um porco um homem, pois é o que ele fez. É isso que você tem que entender, que é o nascer de novo. É assim como um porco sendo transformado em homem. O nascer de novo não vem pelas nossas obras. O nascer de novo é uma dádiva do Senhor. É a sua graça que se derrama. Mas sim, o nascer de novo é uma resposta de Deus para aqueles cujos corações manifestam uma verdadeira fé. Sem fé, você não pode nascer de novo. E talvez você ache que fé é apenas acreditar, mas aí você tem que ver que Jesus estava falando para Nicodemos: tudo bem, você acredita que eu carrego a autoridade. Tudo bem, você concorda que minhas palavras vêm de Deus. Mas uma verdadeira fé é uma decisão que você toma de ser completamente entregue à vontade de Deus. É uma decisão que você toma em dizer: Deus, a minha fé está em ser completamente renovado, transformado por Ti. E a minha fé, com minha fé, eu estou disposto a sim viver boas obras, ser obediente, andar em santidade. Quantos acreditam que Deus existe, mas não têm uma verdadeira fé em querer viver o que Deus pede para nós viver? Nós não somos salvos pelas nossas obras, e sim pela fé. E essa fé é uma decisão que tomamos de morrer para viver. Ou seja, é uma decisão que dizemos: Deus, eu estou disposto a morrer para viver. Ele diz: ok, hoje você morre a sua antiga forma de viver e nasce
há uma nova forma de viver. Não somos salvos pelas obras, mas uma genuína fé é uma decisão de seguir a Jesus e produzir boas obras. E quando Deus vê isso em nós, uma fé genuína, Ele envia seu Espírito para nos dar nova vida e nos capacita para boas obras, para obediência, para santidade. Ou seja, tudo nasce de fé, de uma genuína decisão e desejo de viver em santidade. E aí Deus te capacita para poder viver em santidade. Até as boas obras que vivemos hoje são resultado daquilo que Deus fez em nós. E por isso, não é pelas nossas boas obras que merecemos algo do Senhor. Mas as boas obras são frutos de uma genuína semente de verdadeira fé. E aí, 1 de Pedro 1 a 5. Quero que vocês abram. 1 de Pedro 1 a 5. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitinia. Ou seja, eu retifico essas palavras. Davi, líder de jovens de Cristo, aos chamados, aos eleitos, peregrinos dispersos pela Bahia, pelo Japão, pelo Rio, Goiânia, São Paulo, uma carta. Essa é a carta de Davi para vocês, que apenas eu relembrando as palavras e as cartas de Pedro e de Paulo. E ele diz assim: escolhidos de acordo com o preconhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para que, gente, olha tanta revelação aqui nessas palavras, para obediência a Jesus Cristo e a aspiração do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicados. Vocês acham que é apenas uma saudação? Mas aqui é todo um ensinamento da salvação. Vocês foram escolhidos, quem nascer de novo é escolhido por Deus pelo seu preconhecimento. De quê? Preconhecimento da sua fé. Ele sabe se sua fé é genuína e verdadeira, porque Ele sabe de tudo que você irá viver pela sua fé. Paulo diz, examine sua fé para ver se é verdadeira. Jesus diz, eles serão reconhecidos por quê? Pela oração que fizeram? Pela fé que professaram ter? Ou pelos frutos? Deus já conhece os frutos que você irá viver. E tudo isso nasce de uma fé genuína. E Ele nos escolhe de acordo desse preconhecimento e pela obra santificadora do Espírito Santo. Ou seja, aí o nascer de novo, o Espírito Santo nos santificando. Para quê? É o que eu estou falando desde o começo. É com um objetivo, é para boas obras, é para obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz seja-lhes dado e multiplicado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, nos deu um novo nascimento para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. A herança, ela não perde seu valor. Ela não se macula. A herança está guardada para aqueles que de fato nasceram de novo. Que mediante a fé genuína e verdadeira, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Olha, de novo,
a salvação que será completa e revelada no dia final, onde toda manifestação da sua fé irá ser julgada e colocado à prova. Verso 23, pulamos no final de 1 de Pedro capítulo 1. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio de quê? Olha que lindo! Por meio de que fomos regenerados? De onde vem esse novo nascimento? Como nascemos de novo? Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, glória a Deus, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Vocês não lembram as palavras em Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós nascemos de novo quando ouvimos o verdadeiro evangelho, um evangelho de renúncia, um evangelho de morte, um evangelho de sacrifício, um evangelho de sofrer na carne, de morrer com Jesus para ressuscitar com Ele. E quando você ouve essas palavras verdadeiras, seu coração começa a queimar e você começa a viver e sentir uma fé genuína, e aquele que aceita essas palavras e quer viver o verdadeiro evangelho, ele responde com sua vida. Ele se derrama, se quebranta como Pedro diante do Senhor, reconhecendo que Ele vem para salvar quem não merece, e larga tudo que tem, deixa as suas riquezas, deixa as suas redes, deixa tudo que conhece, toda a sua conformidade, o seu barco, deixa tudo, nem se importa com a multiplicação dos peixes, apenas quer se render e ser transformado pelas palavras e o poder do Mestre. E aí o Senhor, olhando essa fé verdadeira e genuína, nos faz nascer de novo. Mas Davi, eu sei que vocês estão se perguntando, como que eu sei que eu nasci de novo? Vocês viram a postagem que eu fiz da Ana Castela? Uma cantora do sertanejo? E eu fiz a pergunta, o que vocês acham? Ela se converteu? Mas eu fiz essa pergunta quase como um gancho, não sei como se fala, como like not a trap, a trick question. Do you know how to say that? Mais ou menos uma pergunta retórica, mas é como se eu coloquei como se chama, um trap, onde você cai. Armadilha, uma pergunta armadilha a gente fala no inglês. Por quê? Porque nós, quando alguém professa e confessa, Jesus, eu renuncio minha vida, me entrego a Ti. Nós não podemos reconhecer frutos, pois ainda não foi gerado. Nós iremos saber se ela ou se qualquer crente, eu irei saber se você, que diz ter entregado sua vida a Jesus 5 anos atrás, eu irei saber hoje, reconhecendo se você tem bons frutos ou não. Você mesmo tem que avaliar sua vida e ver se você produziu bons frutos. Você renunciou a tudo? Você parou de ser escravo do pecado? É Jesus que diz que você será reconhecido pelos seus frutos. Não são minhas palavras. E o nascer de novo é um presente de Deus, é uma obra da sua graça, e nós também entendemos que Deus busca uma fé verdadeira para enviar esse poder de vida. E agora ficamos com nossa última pergunta. Ou seja, Davi, como que eu sei que nasci de novo? Avalia. Você está vivendo uma vida de santidade? Pois quem nasce de novo, lembra o que Pedro diz, nasce para a obediência a Jesus Cristo. Eu vou explicar para vocês, respondendo a sua última pergunta, o que eu faço se não nasci de novo? E aí, é onde você tem que dizer para mim, Davi, olhando para a minha vida, eu vejo que ainda sou escravo do pecado.
Eu não estou produzindo bom fruto. Eu não me sinto como um verdadeiro filho de Deus, pois ainda estou enredado. Eu tenho minha tradutora aqui, Esther Duran. Enredado pelo pecado. Ainda estou vivendo e sou dominado pela minha velha natureza. Ainda sou filho de Adão. O que você tem que entender, que iremos aprender nessas semanas, é que o Espírito que Deus nos dá, Ele agora é capaz, quando o Espírito de Deus entra em nós, Ele nos faz nascer de Espírito. E agora temos o nosso Espírito que nasceu, Espírito com E minúscula, e temos o Espírito de Deus habitando em nós. E somos capacitados agora para fazer boas obras. Somos capacitados para resistir o pecado. Agora temos a capacidade de negar as ofertas e as tentações de Satanás e receber uma vida em obediência a Cristo. Mas ao mesmo tempo, temos uma velha natureza que temos que colocar e fazer morrer todos os dias. Sofrimento. É difícil, mas quem nasce de novo foi capacitado para fazer isso. E o único que você precisa hoje para nascer de novo, eu falo para você que olha e diz, caramba, eu não nasci de novo. Eu ainda estou vivendo uma vida de morte. Essas palavras são para você. Você realmente entende? O único que você precisa hoje é verdadeira fé que vem de ouvir a palavra de Deus. Mas o que é verdadeira fé? Eu dei esse exemplo também, eu fiz uma postagem sobre isso. Mas o que é a verdadeira fé? A verdadeira fé é visto numa parábola que o Espírito Santo me deu. Eu quero que você imagine que você está num prédio. Você está no 5º andar desse prédio que você mesmo construiu. E nesse prédio há muito conforto. Você está escondido nesse 5º andar com tudo que você deseja. E lá você ouve e você vê umas pedras batendo na janela do seu 5º andar. E quando você abre a janela, você vê que era seu pai gritando para você, filho, ouça o que eu vou te dizer. Você não consegue ver com seus olhos, filho, mas o 1º andar do seu prédio está em chamas. O fogo está consumindo, está chegando e um dia em um momento, irá chegar até esse 5º andar. Mas filho, a sua morte está garantida se você ficar aí. Mas se você pular, se você acredita que papai vai te segurar, vai conseguir agarrar você quando você pular, que papai vai te salvar, então pule que eu estou aqui para te salvar. A verdadeira fé é quando você olha tudo que você mais ama, mas você entende que tudo isso irá ser consumido pelo fogo. E se você fica aí, você também será consumido. Se você não pula da janela, você também será consumido. E a verdadeira fé, primeiramente, é entender que o fogo está chegando. E se você não pula para os braços do Pai, renunciando tudo que você tem, você morrerá e será eternamente queimado por esse fogo. Essa é a primeira fé, verdadeira fé, é entender a nossa condição. E agora, a verdadeira fé, a segunda parte dela, é a fé para renunciar tudo que você tem, abrir mão de todos os seus maiores prazeres, abrir mão, custar o que custar, porque pode ser sua própria família, o seu namorado, pode ser a pornografia, a masturbação, a mentira, o engano, pode ser o que for nesse prédio. Se você não pular, você queimará junto. E a verdadeira fé, ele pula pela janela e ele acredita que o Pai, pela sua grande misericórdia, amor, é capaz
de nos agarrar, nos perdoar por tudo que fizemos naquele prédio, por ter abandonado a casa dele para construir o nosso próprio prédio. E Ele nos perdoa. E se nós não olhamos para trás e não continuamos escondendo, porque alguns pulam da janela, mas colocam nos seus bolsos e numa mochila aquilo que estava no prédio. E eles vão achando que estão com o Pai, mas na verdade ainda estão dividindo seu amor, sua adoração, a sua vida com aquilo que pertencia à velha forma de viver. E a verdadeira fé é abrir mão de tudo e se entregar. Você realmente entende que se você continuar na sua vida de pecado, você irá queimar por toda a eternidade? Você realmente entende e tem fé suficiente para acreditar nisso? Pois alguns são tão teimosos que continuam vivendo uma vida de pecado porque não têm fé. Não acreditam de verdade o perigo que estão correndo. Você entende que Jesus morreu no seu lugar para que você também venha morrer? Também venha se entregar aos braços do Pai? Você entende, olha, você tem verdadeira fé perante a palavra? Você entende que Jesus pede que cortemos nossa mão quando nós faz pecar? Você realmente tem fé que se você fica com sua mão e seu corpo irão queimar no inferno? Você entende e você tem fé para acreditar que Jesus requer uma entrega total e você não pode guardar nada? Você acredita e tem uma fé para entender que Jesus quer, quando te chama, é que você obedeça e produza bons frutos? Você realmente tem fé e acredita que Jesus, Ele pode te libertar dos seus vícios, dos seus pecados? Você tem uma fé verdadeira para acreditar e estar disposto a renunciar tudo aquilo que te afasta do Senhor? Você tem uma fé verdadeira para acreditar e estar disposto a confessar os seus pecados, acreditar que é necessário não apenas a Deus, onde ninguém ouve, mas sim como Deus pede uns para os outros para nós sermos perdoados? Você tem fé na palavra? Porque a fé vem de ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se você dizer para mim sim, se você de fato deseja isso, então ore nessa noite comigo. E se Deus encontrar uma fé genuína, que diz, eu entendo que eu preciso confessar meus pecados, uns para os outros, para homens espirituais, para ser restaurado. Eu acredito que eu preciso cortar a minha mão e pagar o preço da renúncia. Eu acredito que Deus pode me livrar dos meus vícios. Eu acredito que eu serei transformado e eu precisarei negar todos os dias a minha carne. Você acredita nisso? Você tem fé genuína? Então sim, agora, se você clama como Pedro para o Senhor, Ele verá a sua verdadeira fé e você irá ser salvo. Davi, ainda não tenho fé. Então continue ouvindo a palavra. Continue clamando que a misericórdia de Deus venha gerar fé em você. Pois sem fé é impossível. Sem verdadeira fé é impossível. Mas até a fé é uma dádiva do Senhor, porque Ele deixou a palavra para nos dar fé. Amém? Então vamos orar. Vamos orar. Eu quero deixar você com mais uma coisa da palavra que você tem que ter fé genuína depois de orar. Feche seus olhos. Pai, obrigado pelo evangelho que foi pregado nesse momento de parte do Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz que fé vem de ouvir e ouvir da palavra de Deus. E hoje eles ouviram a palavra.
E eu peço que pela sua grande misericórdia, você venha ter abrido os seus ouvidos, os seus olhos e seus corações e ter enchido eles com fé genuína. E aqueles nessa noite que têm fé verdadeira, eu quero que vocês venham orar e fazer uma oração genuína e pessoal, assim como o clamor de Pedro, que entendeu que não merecia, mas estava disposto a renunciar, a entregar tudo e viver uma vida de obediência. Obrigado, Deus, pois nós estávamos mortos em nossas transgressões, mas hoje há vida, hoje há jovens nascendo de novo, há jovens ouvindo essas palavras e recebendo vida nova e vida eterna. Obrigado, Jesus, em teu santo nome que nós oramos. Amém e amém. Tem muitos que dizem ter fé, mas quando eles ouvem a palavra, eles rejeitam a palavra. Eles não a aceitam. E vocês sabem, dentro desse ministério, e quem tem ouvido nossas palavras, quanto nós acreditamos no desejo do Senhor em capacitar vinhateiros para produzir em nós bons frutos. Se você quer entender mais disso, vai lá e ouça a palavra do vinhateiro, a série do vinhateiro. Mas o que você tem que entender é que quando nós nascemos de novo, Deus nos dá direcionamento para nos alimentar. Se você ler 1 de Pedro, acredito que no capítulo 2, ele diz para nós que os bebês espirituais, ou seja, quem nasce de novo, um bebê espiritual, deve desejar leite espiritual. Um bebê não é capaz de cuidar-se por si mesmo. Não é capaz de trocar sua, como se diz, fralda, quando faz cagada. Não é capaz, tem que chorar e pegar a atenção dos pais, dos vinhateiros, para dizer: eu fiz cagada, me limpa. pega os seus utensílios, papai. Utensílios, que não sei como você diz. Utensílios, para limpar o meu cocô. E muitos, antes de ser papai e mamãe, acham muito nojento. Mas depois eles entendem que é um trabalho meio sujo, é um trabalho onde tem que sujar as mãos um pouquinho. Espero nunca ter que sujar minhas mãos com o cocô dos meus filhos. Mas eu tenho sujado minhas mãos com as cagadinhas dos meus discípulos. Por amor, para limpar, para alimentar, para dar para eles um crescimento espiritual. E eu te digo, você tem pais e mães que te amam. Você tem alguém para te lavar e te limpar. Davi, o único mediador entre eu e Deus é Jesus. É verdade. E Ele, o mediador entre você e Deus, estabeleceu pastores, profetas, mestres, evangelistas, apóstolos, vinhateiros para cuidar de você. Ele mesmo que confia o rebanho nas mãos de pastores, sim, o único mediador. E agora, você precisa ter fé, se humilhar e procurar pais espirituais, vinhateiros e vinhateiras que irão te alimentar, a quais você pode confessar e eles irão te ajudar em renunciar ao seu pecado, te darão o remédio, irão te ensinar como parar de fazer cagada na fralda e usar o vaso. Irão te ensinar, eu irei te ensinar. Mas tem vinhateiros aqui capacitados e dispostos, e você que tem que avaliar e ter verdadeira fé para entender que se você fica debaixo de lobos, você será enganado e você voltará aos seus caminhos. Leia 2 de Pedro, eu te dou essa tarefa. Leia 2 de Pedro, capítulo 2,
Vamos entrar nesse capítulo agora, durante o podcast do Gringo, devocional dos chamados, nessa semana. Venha ler e entender que falsos profetas e falsos pastores enganam o rebanho. E esse próprio rebanho, se volta a caminhar na antiga natureza e pecar, ela mesma é cobrada. Ela mesma está em pior condição do que quando ouviu o Evangelho. Uau! Venha entender sobre isso. E se você entende que você precisa, independente da sua denominação, do seu ministério, se você quer ser acompanhado porque você não tem verdadeiros pais espirituais, verdadeiros vinhateiros que te acompanham por perto, faça sua inscrição aqui nesse QR Code. É uma inscrição para você entrar num acompanhamento, para você ser acompanhado por um vinhateiro e todas as semanas ele te ensinar, ele te conduzir, ele te dar braços abertos para você confessar os seus pecados e para você ter uma oportunidade de ser tratado e produzir bons frutos. Então deixo vocês com esse dever. Assista a série do Vinhateiro e venha fazer parte do devocional diário, segunda a quinta-feira, às 8 horas da manhã. Amém? É isso que eu tenho para falar para vocês. Sexta-feira, o que está de volta? Esther Duran. O podcast, guys. Então venham participar também, onde iremos falar de assuntos relevantes. Amém? Então eu deixo vocês com essa palavra, eu libero bênção sobre vocês e essa bênção é esse alimento. Amém? Jovens, estamos juntos e nunca esqueçam, eu estou indo para as nações, quem vai comigo? Coloquem aí seu hashtag. E jovens, eu vejo vocês nos nossos grupos, porque eu quero saber o que vocês receberam nessa noite. Amém? Falou e até a próxima.